nunca tinha assistido a nossa aula. E aí, tudo bem? Tudo, professora. Eu fiz a minha rematriculação ontem, por isso. Aí não tinha liberado o meu portal. Entendi. E aí, você vai assistir às aulas? Sim, eu já estava até dando. Eu assisti a aula 1 e a aula 2, para mim não perder, né? Porque já tem Atividade para atividade fazer. para entregar hoje, né? Entendi. Eu tô terminando agora. Entendi. Mas Daí, todo dia eu vou entrar. tá bom, então. Quem mais que tá? A Daniela tinha sumido, Fabrício. Será que vale a pena esperar mais um pouquinho? Vocês sabem se vai ter mais gente hoje? Professora, geralmente tá só eu e as meninas sempre, então não sei se tem mais alguém para aparecer. Vamos dar só mais um minutinho, que vai ser 19h05, aí a gente começa. Bom, vamos lá. Então, boa noite para vocês, oficialmente. Espero que todos estejam bem. Realmente, desde a semana passada, estava aparecendo bem pouca gente, né? E aí, na última aula, ficamos só a Stephanie tentando fazer os exercícios, né? A Jennifer também tentou fazer alguns exercícios. Eu tinha, nas últimas aulas, combinado, né, que quem fizesse alguns exercícios que eu pedia, ganhava um pontinho, e eu já deveria, né, na semana passada, ter mudado o assunto, mas por conta, então, de fazer algumas correções e ter tido pouca participação nos exercícios, eu acabei não começando. Então, hoje a gente precisa realmente começar, né, matéria nova, mas eu ainda vou fazer duas observações desse conteúdo, então, que era para ser uma rápida introdução, uma rápida revisão, antes de começar nas titulações. Então, na aula passada, eu vou compartilhar aqui, eu parei pedindo para que fosse feito, então, esse exercício aqui, que era para fechar, né, o pedacinho das espécies em solução, dos balanços, do cálculo de pH, das constantes de hidrólise, quando a gente tem um eletrólito fraco, e quando, então, a gente tem um sal, que é um sal de um ácido fraco ou de uma base fraca. Então, eu tinha feito aqui alguns exemplos, então, aqui tinha o NaCl, eu fiz o cálculo, né, calculando aqui, primeiro, a dissociação total, porque é um sal, então a gente considera genericamente como eletrólito forte. Daí a gente faz a hidrólise. Então, com água, esse contraíam aqui, que é de uma base fraca,
vai, então, formar a própria base fraca e acaba sobrando H+, nesse caso aqui, porque é um sal justamente de uma base, então, acaba tendo um pH ácido nessa solução. Para achar o K da hidrólise, a gente usa o Ka do ácido ou o Kb da base e o Kw. E, então, aqui no caso, como era uma base, né, então Kw dividido por Kb vai dar o K da hidrólise, que é igual ao Ka, e deu esse valor aqui. Aí, com esse valor, a gente tem o equilíbrio, encontra o X, porque eu preciso calcular o pH, então eu preciso desse X aqui, que é justamente a concentração de H+. Quando eu achei o X, que é a concentração de H+, eu pude calcular o pH nesse caso aqui, ok? Aí eu deixei esse exercício, que era para fazer exatamente igual, só que com o acetato de sódio. Então, acetato de sódio é um sal agora de um ácido fraco, porque o acetato é a base conjugada do ácido acético. Então, quando ele hidrolisa, reage com água, vai formar de novo o ácido acético, e da própria água vai sobrar o íon OH-. Então, o pH vai ficar básico. Então, aqui a gente tem o sal dissocia total, né? Então, eu tinha pedido, inclusive, para fazer igualzinho, eu tinha feito, para que existisse, então, as mesmas informações totais, né, globais, até calcular efetivamente o pH da nossa solução. A Stephanie vai ficar brava se eu mostrar aquela resolução que você me enviou, para poder corrigir e mostrar? Pode ser, Stephanie? Tá errado, né? Não, pode mostrar. Pode. Então, tá bom. Não ligo não, professora, pode mostrar. É porque é legal mostrar, então, o que foi feito. Então, ó, a pergunta é, qual que é o pH, né? Eu tinha deixado aberto, mas eu acho que não tá mais aberto aqui. Deixa eu ver. Então, a pergunta foi, qual que é o pH da solução que contém o NaAC na concentração de 0,025, ok? Então, ó, então tá aqui, calcule o pH da solução de acetato de sódio, 0,025 mol por litro. Então, primeira coisa, escrever a reação. Então, é um eletrólito forte, ele dissocia, vai dar Na+, e Ac-, tá certinho, essa é a base conjugada do ácido acético, que é um ácido fraco. Então, aqui, não é que a base dissocia parcial, é o ácido acético que dissocia parcial, correto? Né? Então, o ácido acético vai fazer com que exista na solução um desequilíbrio entre a quantidade de H+, e de H-. Por quê? Porque se fosse um ácido forte, ia dissociar total, e ia ter a mesma quantidade de H+, e de H-, porque ia voltar a ter água. Mas é um ácido fraco. Então, essa base conjugada, que é o AC-, sofre hidrólise. Ao reagir, então, com a água, o H+ da água fica com AC-, aí eu formei aqui ácido acético, e libera OH-. Então, o OH- muda o pH dessa solução que só tinha sal. Esse K desse equilíbrio é o K da hidrólise. Até aqui tá certo. Por quê? Porque a hidrólise é essa reação com água. Então, esse equilíbrio aqui é o K da hidrólise. O K da hidrólise é igual a KW, nesse caso aqui,
dividido por Ka. Por que Ka? Porque formou ácido acético. Então, o KW é da água, que é essa água que está aqui. E a espécie que aparece aqui nessa reação é Ka, né? Porque é esse ácido aqui que importa. O K da hidrólise que está aqui, ele vai ser igual ao KB. Por que o KB? Porque é da base conjugada, que é esse aqui. Então, aqui vai ficar KW dividido por Ka igual 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 1,75 vezes 10 a menos 5, que é o Ka do ácido acético. Então, esse K da hidrólise aqui, por acaso, vai dar igual o que eu tinha feito para o próprio NH4Cl-, NH4Cl, né? Então, vai dar esse valor aqui. E eu sei que o K da hidrólise, que é esse K da constante, é igual, então, a essas espécies multiplicadas, porque são os produtos dessa reação, dividido pelo reagente. Então, vai ficar X, porque eu não sei quanto formou disso, X, porque eu não sei quanto formou aqui do OH-, dividido pelo AC-. Quanto tem de AC-? Tem a mesma quantidade que tinha aqui do sal, porque o eletrólito forte dissociou total. Então, se o sal era 0,025, então, vai ser dividido pelo 0,025, multiplique, então, pelo valor de KW, cada hidrólise que a gente achou, vai ter o X quadrado, e aí basta resolver agora, tirando a raiz, então, dessa multiplicação. Então, aí, a gente tem, primeiro, então, o 0,025 vezes 5,74 elevado a menos 10. Daí, a gente faz, então, a raiz disso, vai dar 3,79 ou 3,8 arredondando, vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai ser igual, então, a X. X, nessa reação de hidrólise, representa o OH-. Então, a gente achou o OH-, dá para calcular o POH. Achou o POH como? Menos log de OH-. Então, ficou menos log desse valor aí que a gente acabou de encontrar. E aí, para achar pH, 14 menos POH. Então, Stephanie, apesar de você estar chorando no e-mail aqui, tá certinho o que você fez, tá bom? A única coisa que tinha que poderia, né, ser melhor representado é esse pedaço mesmo, porque aqui, o K da hidrólise, ele vai ser igual o KB, porque aqui a gente está falando da base conjugada. E aqui, quando você dividiu, esse que você dividiu aqui é o Ka, porque é do ácido acético. Então, é a única coisa que está trocado aqui, que aqui é Ka e aqui é KB. Eu fiquei olhando o exercício anterior e acabei colocando igual o exercício anterior. Só que tá exatamente igual ao exercício anterior, né? Que a gente fez pro NH4Cl, então tá aqui. Não, cadê? Tá aqui. Só que a diferença é que aqui era uma base, porque esse daqui é o ácido conjugado, então aqui é Ka. Então, aqui, o K da hidrólise é igual a Ka. Por que é Ka? Porque aqui é o ácido conjugado.
que é igual KW dividido por KB. Por que que aqui está certo que é KB? Porque é essa base que formou, que é o NH4OH. Ok? Ok. Por coincidência, dá o mesmo valor numérico aqui, porque o K e o KB do ácido acético e do próprio NH4OH é igual. Mas aqui, quem está sendo colocado é o NH4OH, e no exercício do NaAC é o ácido acético. Certo? Ok? Então, tá certinho esse exercício aqui, só mesmo aqui que estava trocado, porque é um ácido, nesse caso aqui, o ácido fraco, e aqui é a base conjugada, tá? Aí, ainda para a gente poder avançar aqui na nossa matéria, a Gabriela perguntou sobre o exercício 7. O exercício 7 é sobre balanço de carga. Então, aqui a gente tem também um sal, que é o triiodato de lantânio, e ele dissocia La3+, e 3 vezes o IO3-. Aí, tem as afirmações aqui, e é para assinalar a alternativa correta. Ô, professora, é o da atividade online. Ah, da atividade online eu não vou falar, não. Professora, uma ajudinha. Pergunta um que seja parecido, que está na lista. Tá, vou ver então aqui, peraí. Eu pensei que era esse 7 aqui. Vai procurando aí, até o final da aula você me pergunta, tá bom? Professora, eu acho que pode ser o exercício 8. Eu acho que com 8 dá para fazer ele. Exemplo do 8. Tá. Bom, exercício 8. Então, o exercício 8 está aqui. É sobre reação química que envolve óxido-redução. Qual que era o diferencial, né, desse exercício aqui? Por que que ele apareceu aqui? Era só para lembrar, tipo uma revisão, de um outro aspecto sobre espécies em solução, que é justamente a necessidade que a gente tem quando temos um elemento que está sofrendo redução ou oxidação na nossa reação química, de também ajustar o balanço pelo número de elétrons. Então, sempre que a gente estiver falando de reações de óxido-redução, o grande diferencial é o balanço da reação. Eu vou resolver aqui mesmo, ó.
quando a gente trabalha com reações de oxidação, uma parte essencial é escrever as semi-reações para verificar qual que é o número de elétrons que são trocados, né, na óxido e na redução, né, na oxidação e na redução, e aí poder balancear também o número de elétrons totais. Então, a primeira coisa é escrever as semi-reações, por isso que você perguntou das semi-reações? Sim, quando a gente tem reação de oxidação, a gente tem que escrever as semi-reações. Aí a gente tem que balancear o número de elétrons, porque na natureza nada se cria, só se transforma, e não pode, então, sobrar elétrons por aí, né? Então, se o agente oxidante, ele precisa de X número de elétrons, a outra espécie, que é o agente redutor, tem que doar aquela mesma quantidade. Eu vou ter que, então, multiplicar a reação a semi-reação inteira, né, pelo número de vezes que eu tiver que multiplicar para obter o número de elétrons necessários. Então, aqui eu vou balancear o número de elétrons. É claro, né, que eu preciso balancear a massa também, né, pela massa molar. E aí, escrever a reação global. Então, nesse exercício aqui, como que são as semi-reações? Nesse exercício 8. A gente tem o etanol, que oxida. E a gente tem os íons dicromato, que reduzem a cromo 3. Vocês podem acessar, né, uma tabela de óxido-redução para não ter que escrever essas reações decoradas. Então, não precisa decorar reação de óxido-redução. Vocês sempre vão trabalhar com essas reações. A gente está fazendo esse exercício justamente para quando chegar na titulação, que é de óxido-redução, vocês saberem balancear na hora de fazer a titulação e fazer o cálculo. Então, deixa eu abrir aqui uma tabela para mostrar para vocês como que vocês usam a tabela sem ter que saber decor. Então, ó, tá aqui. Ué. Então, tá aqui. Essa é uma tabela de potencial. Não essa da internet, essa daqui é do livro mesmo, é uma tabela completa, né? Depois a gente vai trabalhar com ela quando estivermos na parte da volumetria de oxidação, de óxido-redução. Então, o que que ela consegue ajudar? Tá tudo organizado, todas as espécies que são possíveis, de cada elemento químico aí que tem maior chance, né, de aparecer nas reações, e aqui, inclusive, a reação, então, do cromo.
Como é que eu sei que é essa reação aqui que eu vou precisar? Essa daqui é do cromo 3 para o cromo 2, a gente sabe que o etanol está oxidando, então o dicromato tem que reduzir. Aqui é do cromo 2 mais para cromo 0, então também não é. Aqui eu vou ter o cromato e a formação aqui do complexo tetrahidrogeno crômio, então também não é. Então, realmente, só pode ser essa reação aqui. Então, eu venho na tabela e já copio essa reação, porque essa é a semi-reação que me interessa. Então, tá aqui. Opa! Veio tudo destruído para cá. Deixa eu ver se eu consigo colar de um outro jeito melhor. Não. Mais ou menos. Um pouquinho melhor. Essa é a semi-reação de cromato. Aqui. Estou representando o equilíbrio nessa igualdade, tá? O potencial que a gente viu na tabela, ele serve só para a gente conferir se a posição da reação está correta, se é mesmo o dicromato reduzindo e o etanol oxidando ou qualquer outra reação, né? Então, quem tiver maior potencial de redução, reduz. Aqui no caso, o potencial dessa reação é 1,36. Que difícil aqui. Tá aqui. Daí, o que eu tô vendo aqui? Que para essa reação acontecer, foi preciso 6 elétrons. Quer dizer, o dicromato, ele, para conseguir reduzir para crômio 3, precisa de 6 elétrons. Será que tem a reação do etanol nessa tabela aqui? O etanol é um caso um pouquinho diferente, né? Porque acaba sendo um composto orgânico. Eu acho que nessa tabela aqui não tem. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter que escrever, então. Fora de ordem. Essa tabela só é para íons inorgânicos mesmo, né? O etanol acaba sendo uma situação um pouquinho diferente, mas não tem problema. Então, o que a gente vai escrever aqui? A semi-reação do etanol. Então, se o etanol oxidar até ácido carboxílico, que é o máximo dessa oxidação aqui, quantos elétrons vão ser necessários? Quer dizer, quantos elétrons vão sobrar, né, nessa oxidação? Professora, desculpa atrapalhar, mas tem como dar um pouquinho de zoom aí? Para ficar um pouquinho maior para a gente ver? Por favor.
Você sabe que se você te ajustar aí, você também consegue, né? Dar o zoom na sua tela. Não. Só bem agora, mas vou tentar então. Obrigada. Mas melhorou aí, Sim, muito. que é mais fácil Muito, você dar o zoom ficou aí, muito bom agora. tá bom? Obrigado, professor. Então, quantos elétrons a gente precisa? 6? 6? Por que 6? Porque não tem que equilibrar com as cargas ali do anterior, da reação Não, anterior? mas eu tô perguntando aqui na semi-reação. Não, eu tô perguntando na semi-reação. Quantos elétrons foram liberados aqui? Vamos recapitular. Como é que eu acho o número de elétrons que foram trocados aqui em cima? Então, eu coloco menos 2 para oxigênio. Aí, eu faço menos 2 vezes 7, vai dar menos 14 aqui em cima. Vamos ver se eu consigo colocar aqui sem ficar muito bagunçado. Eu faço aqui menos 2 vezes 7. Então, aqui eu vou ter carga no oxigênio, menos 14, certo? Tá com menos 2 aqui, então vai ser menos 12, dividido por 2, quer dizer que o crômio aqui embaixo é mais 6. Certo? Então, esse é o número de oxidação do crômio aqui. Aqui, ele é mais 3. Correto? Correto? Pessoal? Certo, professora. Então, ele foi de mais 6 para aqui, né? Mais 3. Opa. Mais 3. Então, quantos elétrons ele perdeu? Quando ele foi de mais 6 para mais 3. Quer dizer, aqui, né, indo daqui para cá, quantos elétrons ele ganhou? Ele ganhou 3 elétrons, certo? Só que eu tinha 2. Então, por isso, 6, para poder reduzir os 2 crômios para 2 crômio 3+. Ok? Então, por isso que aqui é 6. Eu perguntei quantos elétrons essa oxidação do etanol vai liberar. Como é que eu vou saber? Então, vamos ver quem que está mudando o número de oxidação. Esse carbono mudou o número de oxidação daqui para cá? Não. Esse hidrogênio mudou daqui para cá? Não. Esse carbono mudou daqui para cá? Talvez, porque aqui ele está ligado ao oxigênio e tem dupla ligação com o oxigênio. Quanto que é o estado de oxidação desse oxigênio? Continua sendo menos 2. Aí aqui é mais 1. Então, aqui eu tenho, no total, aquele 1 negativo, que é da hidroxila. Então, nesse pedaço de cá, eu tenho 1 positivo, que é da falta desse hidrogênio aqui nesse carbono. Certo? Vocês estão entendendo o que eu quero fazer? Eu quero achar o número de oxidação do carbono, para poder saber quanto que mudou aqui nesse produto. Então, qual que é o número de oxidação desse carbono aqui?
Ninguém? Fala para mim quanto? -1. Aí, aqui, esse oxigênio, a gente sabe que é -2. Então, esse carbono aqui, ele está com uma ligação dupla com oxigênio, mais uma ligação com outro oxigênio. Então, esse carbono aqui agora tem um número de oxidação que é +3. Opa! +3. Qual que é o número total de elétrons que, então, essa reação aqui, essa semi-reação envolve? De -1 para desculpa, aqui ele é +1, de -1 para +1. Então, quantos elétrons ele está perdendo? De -1 para 0 seria 1, de 0 para 1 seria +1. Então, aqui é +2 elétrons. Alguém acompanhou o que eu estou falando aí? Sim? Não? Talvez? Assim tá lindo, né, de se ver. Fazer sozinha que o bicho pega. Não, eu não tô. Eu tô com dificuldade ainda. Eu vou ter que fazer uns exercícios para fixar. Certo. Qual que é o conselho, então? Pegar a tabela de oxidação e fazer a semi-reação, porque você tem que enxergar o número de elétrons que foram trocados do que tem no reagente para o que tem no produto. Então, você tem que encontrar o número de oxidação. Aqui eu encontrei o número de oxidação para o cromo, certo? Ele foi de +6 para +3. Então, aqui, ele, nessa etapa toda, teve uma diferença de elétrons de 3. Como eu tenho 2, então aqui eu precisei de 6 elétrons para reduzir esse crômio, que é +6, para esse crômio, que é +3. Para cada crômio, eu precisei de 3, para reduzir, então, 2, eu precisei de 6. Aqui o carbono, você vai contar também, coloca aqui os hidrogênios, cada hidrogênio é +1, o oxigênio é -2, então, esse carbono é -1. Tá? Quando eu tenho agora o ácido carboxílico, que é o produto de oxidação do etanol, esse carbono agora tem o estado de oxidação +1. Então, quantos elétrons eu precisei? Do -1 para o 0, 1, e do 0 para o 1, 2. Aqui só tem 1 mol e 1 mol, então 2. Aí, eu já tenho as duas semi-reações, e o que eu percebi? Que, opa, aí foi embora os meus elétrons aqui, né? Então, peraí. Então, o que eu percebi? Que eu vou ter que multiplicar essa reação aqui inteira por quanto? Para que tenha o mesmo número de elétrons que eu preciso para o dicromato. Quanto eu vou ter que multiplicar? 3. Por 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes etanol, 3 vezes ácido, para que eu possa ter 6 elétrons e cortar aqui e ter a reação global.
Então, agora que eu balanceei o número de elétrons, eu posso somar essas reações. Deixa eu colocar melhor aqui, para ficar embaixo. Ajustar isso aqui. E aqui, então, eu vou somar essas semi-reações para ter a reação global. Então, vai ficar isso daqui. Vou fazer até por partes. Vai ficar isso. Agora, mais 3 etanol. Então, 3 etanol. E o produto dessa reação vai ser o quê? Isso. Mais 3 ácidos carboxílicos. Três. Então, essa é a reação total. Se eu não tivesse feito o balanço de elétrons, que está aqui, eu nunca iria multiplicar aqui por 3. Deu para entender? Então, por isso que nas reações de oxirredução, a gente tem que fazer o balanço de elétrons. A massa, é claro, a gente sempre vai balancear. Tinha 2 cromos aqui, vai ter 2 cromos aqui, 7 hidrogênios, então 7 hidrogênios, 7 oxigênios, então 7 oxigênios. Isso é claro que sempre vai ter que bater. Mas eu também preciso fazer coincidir aí o número de elétrons. Aqui ainda, eu vou ter que ajustar mais uma molécula de água que eu esqueci aqui, porque quando eu formo o ácido carboxílico, na verdade, eu posso ter essa oxidação indo só para aldeído e depois para ácido carboxílico. Então, eu ainda vou ter uma molécula de água aqui também, porque senão não fica balanceado, tá vendo? Que aqui tem um oxigênio e aqui tem 2. Então, aqui, na verdade, você pode até fazer primeiro o balanço só com o aldeído, né? E depois para o ácido carboxílico. Mas o que importa é que vai ter, então, esse 3 aqui e esse 3 aqui, por conta, então, do número de elétrons. Professora, então, no exercício, eu posso representar só as semi-reações do permanganato e do oxalato, né? Não preciso, tipo, escrever, tipo, colocar o potássio lá no permanganato e nem o sódio no oxalato. Posso Não, fazer a redução só... Então, não precisa, porque você vai, na verdade, eles vão continuar inalterado, né? O que tiver de um lado vai continuar tendo do outro. Então, se você colocar, se você não colocar, vai dar na mesma. Como é eletrólito forte, vai estar dissociado, então eles estão tanto de um lado quanto do outro da reação. Ok? Ok? Aqui, ó, eu só ajustei para ter mais uma molécula de água aqui, porque aí eu vou ficar com 8 moléculas de água aqui, e aqui vai ser 16, por conta desse balanço aqui do ácido carboxílico. Tá bom? Obrigada, professora. Nada. Pessoal, então, vamos finalmente falar um pouquinho aqui das titulações, tá bom? Na verdade, vocês já conhecem a titulação, vocês já trabalharam com titulação, já fizeram, né, várias titulações aí
da Professora, tá rotina aí de travando vocês o áudio. fora. Tá falhando. O áudio, Tá será que é só para você ou para todo mundo? Para mim, travou um pouquinho. Aqui também. Bom, o seu áudio está bem falhado. Então, tem que ver se não é um problema pontual. Mas, se persistir, vocês me avisam, tá bom? Bom, então, vocês já devem ter feito titulações, né? Na vida aí de vocês. Mas agora, a gente vai fazer uma titulação pensando no lado quantitativo, na questão de encontrar, então, as concentrações das espécies desconhecidas. E, para isso, eu investi esse tempo nosso em olhar as espécies que vão estar em solução, para que, justamente, a gente possa acertar os cálculos na hora de identificar o que vai ter no processo de titulação. A titulação, ela existe há muito tempo, é uma das técnicas mais antigas de análise quantitativa. Então, desde 1806, a gente tem buretas, e é uma técnica de baixo custo, rápida, exata, tem possibilidade de automação, tem bom desempenho, então, por isso, ela continua sendo usada, e tem um destaque ainda na indústria também. Quem trabalha com produção de vinagre, por exemplo, não usa uma outra técnica mais moderna, usa ainda a titulação, como era desde o começo, tá? Então, na titulação, a gente vai ter o titulante, que é o nosso reagente, por isso que a reação química é o ponto forte nosso, sempre, inclusive aqui. E a gente vai ter, então, o titulado. O titulado vai ser a espécie que a gente não sabe a concentração, mas que vai estar num volume fixo, e o titulante, em geral, a gente sabe a concentração, mas ele vai ser de volume variável, e através desse volume medido, é que a gente vai determinar a concentração. Essas daqui são as primeiras buretas que a gente tem notícia, né, na história. Então, essa daqui é a primeira de 1906, então, uma bureta diferente, né? Aí, aqui a gente tem, então, uma bureta de Gay-Lussac, que tinha que fazer por sopro. Aqui já tinha uma torneirinha. Aqui era uma pinça e uma borracha para fazer o controle dos volumes adicionados. E aqui uma torneira mais parecida com as buretas de hoje. Aqui a bureta de hoje, num sisteminha típico de titulação que a gente usa no laboratório, com uma garra, com Erlen, com suporte universal, e aqui um titulador automático, que permite, então, a adição de volumes controlados de forma automatizada até que se termine a reação que está sendo feita. E aí ele vai medir de acordo com o potencial desse sistema. Bom, para que a gente possa ter uma titulação, a gente precisa ter uma estequiometria de reação bem definida. Então, eu vou voltar a frisar o ponto forte da titulação, por menos que possa parecer, é a reação química. Então, tudo isso que a gente estava fazendo até agora, pensando nos equilíbrios, pensando nas espécies, pensando até nesse balanço da reação que a gente acabou de fazer para óxido-redução, é porque se a gente errar a reação química na hora de tentar fazer o cálculo da titulação, não tem como acertar. Então, é o ponto, sim, chave, né, da nossa titulação e de todos os cálculos da química, a reação química, o balanço da reação química, as espécies em solução, os estados de oxidação das espécies em solução, os equilíbrios que vão estar sendo montados, formados, né? Os equilíbrios que vão ser deslocados por conta de pH ou eletrólitos fortes, se é um eletrólito fraco e vai ser parcialmente dissociado. Então, esse é o ponto chave também da titulação, tá bom?
Então, a reação tem que ser estequiométrica, a reação tem que ser rápida, e não pode ter outra reação paralela, porque eu tenho que saber exatamente quem reage com quem, em que quantidade reage, para formar quanto de quem, ok? Então, aqui a gente vai ter que ter uma propriedade que seja mudada no meio dessa titulação. Então, essa reação tem que envolver uma mudança aí que seja visível. Pode ser com a adição de um indicador, que é o que a gente em geral faz, que é essa mudança de cor do indicador. Pode ser por conta da formação de um precipitado, pode ser por conta da formação de um complexo colorido, pode ser por conta da formação de uma espécie, então, oxidada ou reduzida diferente, que vai também forçar a ter uma outra cor ou uma outra aparência na solução, né? Mas eu preciso ter uma forma de identificar que essa reação acabou, ou que essa reação se completou. Outra forma de acompanhar as titulações é com o potenciômetro. Então, a gente também pode ir medindo as concentrações. Quando a gente faz uma titulação, pode não parecer, mas as espécies que estão na solução vão reagindo e se modificando em relação às suas concentrações iniciais. Aí eu vou ter que falar para vocês, tudo que a gente viu em quali também serve aqui. Quando a gente falou, eu começo a minha reação química, eu tenho reagente e zero de produto, eu devo enxergar esse gráfico. Aí, o produto vai sendo formado na mesma proporção que o reagente vai desaparecendo. Aí, eu devo fazer uma tabela do tempo zero, do que reagiu e do equilíbrio. Então, a escrita dos equilíbrios das reações, quando elas são reversíveis, e tudo isso continua a ser importante aqui na titulação. Tá bom? Então, aqui a gente vai estar trabalhando com essa reação do mesmo jeito, a gente vai estar falando de equilíbrio do mesmo jeito, a gente vai estar encontrando as espécies em solução, o H+, o Na+, o que for necessário encontrar, né, na solução, para poder fazer o cálculo de fato, tá? Bom, a titulação, ela tem oficialmente um ponto que é chamado de ponto de equivalência. Esse ponto de equivalência é um ponto teórico, que diz que a reação química acabou, e ela tem também um ponto que é o ponto final. Se eu emprego um indicador, por exemplo, que muda de cor, esse ponto final é diferente do ponto de equivalência, porque esse ponto final é quando sobra um excesso de um dos reagentes que faz com que exista uma mudança de cor por conta da mudança de pH. Nessa diferença de ponto de equivalência com ponto final, a gente vai ter o erro da titulação. Então, o erro da titulação, quando eu perguntar para vocês qual que é o erro da titulação, o erro da titulação vai ser justamente essa diferença entre o ponto de equivalência e o ponto final, tá bom? Aí a gente tem uma parte teórica aqui, que é sobre as soluções padrões, né, que eu vou ter que sempre ter em química, soluções que a gente possa chamar de padrão. No caso da titulação, a gente vai ter o padrão primário e o padrão secundário, que é para servir de referencial, né? Sem referencial a gente não faz nada. Mas antes de dar continuidade aqui na parte mais teórica, eu vou pedir para vocês o seguinte. Então, peraí só um pouquinho, que a gente vai precisar, apesar da gente não estar falando da disciplina prática, todo esse assunto é muito prático, né? Porque a titulação é muito prática. Então, a gente vai usar um simulador aqui para ajudar nesse conteúdo. Então, eu vou fazer o seguinte, espera só, eu vou passar o endereço aqui para vocês. E vou pedir para que vocês
baixem esse titulador. Esse simulador, desculpem, tá bom? Peraí. Professor, é aquele que a gente usou acho que uma aula a gente usou, inclusive você compartilhou uma planilha e a gente colocava o valor, o volume e anotava o pH, aí achava o ponto de equivalência, e tinha a primeira derivada, Isso, segunda derivada. é esse mesmo. Ah, legal. A gente vai usar para acompanhar justamente as espécies, porque agora a gente consegue entender um pouco melhor o que ele fornece de informações em relação àqueles equilíbrios. Naquela época, né, a gente não deu tanta ênfase nessa parte, porque não era, né, o ponto principal. Então, ó, o endereço para que vocês possam fazer o download é esse aqui. Cadê? Peraí que eu perdi vocês. Então, façam o seguinte aí, para a gente poder praticar um pouco e observar, primeiro, uma titulação ácido-base, que é o nosso primeiro foco. Então, baixem aí o VLab, ele está zipado, né? Então, vocês têm que dizipar. Aí, se vocês baixarem o pacote, deixa eu compartilhar a tela e mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Então, ele está assim, aqui disponível, nesse site. Se vocês baixarem, então, aqui, olha, ele tem em todas as línguas, inclusive em português do Brasil mesmo, né? E aí vocês vão achar no pacotinho zipado, depois que dizipar, esse executável aqui, que é o VLab br.exe, aí vocês vão clicar nele, e aí sim vocês vão conseguir abrir para a gente poder fazer o nosso exercício aqui. Tá bom? Então, vejam aí se vocês conseguem abrir para a gente poder fazer uma atividade agora com uma titulação ácido-base. Tá? Eu vou abrir aqui também.
Pessoal, vocês conseguiram aí? Então, a carinha... Eu consegui, professora, eu tô tirando do zip aqui. Tá. Então, a carinha, né, dele é essa daqui. Eu vou passar para vocês um exercício para que vocês façam essa titulação aqui. Solugados. Na época que a gente fez lá no primeiro semestre, vocês nem sabiam que era uma base conjugada, né? Então, agora já está bem mais evoluído aí, né, o conceito e tal. Então, agora a gente já pode trabalhar com isso também. Então, base conjugada, ácido conjugado. Então, eu vou passar uma tarefinha para vocês, para que vocês me apresentem na aula que vem. Então, aqui, vocês vão descrever como titular 25 ml de uma solução 1 mol de NaCN. Eu vou postar esse exercício também no portal, mas aqui no chat eu vou escrever também, ó. Então, tá aqui, ó, como descrever, como titular 25 ml de uma solução 1 molar de NaCN, então, esse cianeto de sódio, indicando quem será o titulante, como fazer a titulação, quais espécies presentes e o resultado da titulação. E eu quero que vocês consigam fazer a curva de titulação também. Então, aqui vocês vão usar o nosso simulador, vocês têm essa solução aqui, vocês já olhando aqui, ó, sabem o pH dessa solução. Ah, vamos escrever as reações, né, para entender o que está acontecendo. Olha aqui, vocês, com as reações que a gente já escreveu, com a hidrólise, com a situação da base conjugada, vocês já sabem por que tem ácido cianídrico aqui, tá certo? Então, vocês vão explicar tudo isso, vão fazer essa titulação, colocando o titulante adequado e obter a curva de titulação, certo? Então, vou colocar aqui, ó, escrever as reações químicas envolvidas, ok? Então, vocês vão começar, e eu vou ficar aqui quietinha, e aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Combinado? E na aula que vem eu faço com vocês, para tirar as dúvidas também, ok? Ok, professora? Ok. Então, tá bom. Tô aqui, tá bom? Mas vou descompartilhar.